XPML11 recentemente acabou caindo bastante, principalmente em relação à média do mercado dos outros fundos imobiliários. E isso aconteceu por causa de uma dívida, que o fundo ainda, ao menos, não tem dinheiro para poder pagar. E eu estou falando de uma dívida milionária, eu estou falando em mais de 600 milhões de reais. Será que isso de fato é muito relevante e acabou levando esse fundo a se desvalorizar? Será que o fundo irá conseguir levantar dinheiro para poder fazer esse pagamento? Qual é o prazo desse pagamento? Quais são as métricas atuais desse fundo imobiliário? Vou falar exatamente sobre isso contigo. E mesmo assim, até o final do vídeo, eu vou fazer um investimento mais ou menos de uns 25 mil, 24 mil, 26 mil reais nesse fundo imobiliário e vou te trazer o racional. Claro que a primeira coisa que você tem que fazer nesse momento é abaixar o último relatório fornecido pelo fundo imobiliário. Nós vamos ver isso juntos. Só te peço antes, se você já é do canal, se você já viu algum vídeo aqui, para você curtir o vídeo, você se inscrever no canal, ativar a sua notificação e deixar nos comentários se você tem esse fundo imobiliário, por qual motivo você tem, ou até se você não tem, por qual motivo também. Isso tem relação com a sua carteira de investimentos e com o seu propósito. Eu peguei aqui o último relatório do XPML11. Bom, logo na capa você percebe que não é qualquer fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que tem alguns shoppings extremamente grandes no seu portfólio. Ou seja, o Shopping Pátio Higienópolis, não sei se você conhece, é um shopping muito bonito. Também o Shopping da Bahia, se eu não me engano, é um antigo Iguatemi. Tem um shopping da cidade de São Paulo. Tenho quase certeza que é o shopping que mais fatura, maior receita do Brasil em relação a metro quadrado. Shopping Cidade de Jardim também muito bonito. Alguns dados aqui do fundo, ele acabou tendo no início de 2017, o código é XPML11 na Bolsa de Valores, um patrimônio líquido, olha que interessante, de 6 bilhões de reais. Estamos falando do fundo imobiliário de tijolo que tem o maior patrimônio na Bolsa de Valores. Anota isso. Um outro detalhe, quantidade de cotistas. Estamos falando em quase de 610 mil aproximadamente cotistas. Ou seja, é o segundo fundo imobiliário que tem o maior número de cotistas. Acaba perdendo para quem? Pelo mais conhecido do mercado, o MXRF11. Continuando, tem como gestor a XP, não sei se você sabia disso, administrador também, a XP tem uma taxa de administração. Isso é normal, todo fundo imobiliário tem uma taxa de administração e a taxa de performance aqui de 20% que excedeu o benchmark. Agora o benchmark é o quê? É o CDI? É somente a inflação? Não. O benchmark, como você pode perceber, é o IPCA mais 6%. Então, às vezes, você vai no Tesouro, você tem um IPCA mais 7%, você pensa, opa, é melhor comprar então um Tesouro. O que você tem que fazer conta? Em algum instante, você provavelmente pagará algum tipo de imposto, ou até o IOF, ou até o imposto de renda, principalmente focando aqui no imposto de renda, que você pode acabar pagando, no mínimo, 15%. Então, você tem que fazer essa conta. Os dividendos você acaba recebendo, não levando em consideração o pagamento de imposto de renda, porque eles são isentos de imposto de renda, os dividendos do fundo imobiliário, de qualquer fundo imobiliário no Brasil. Um outro detalhe é que você comprar um ativo da renda fixa não é a mesma coisa que você comprar um fundo imobiliário. São propósitos diferentes. Eu vejo muitas pessoas fazendo esse comparativo. É até bom fazer esse comparativo para um investidor ali que investe há uns 5 anos, mais ou menos, para que ele venha entender um pouco mais de mercado, ter noção de quais são os principais requisitos que ele deve avaliar de um lado, do outro. Mas quando o investidor já tem muita bagagem, ele não costuma necessariamente fazer esse comparativo, porque cada investimento tem um objetivo específico. Você investir num CDB 110%, com toda certeza, não é possível que tenha o mesmo objetivo de você investir em um fundo imobiliário. Na teoria, são objetivos diferentes, então não faz tanto sentido esse comparativo. Mas vamos para o próximo tópico aqui. Dei um zoom agora porque chegamos no problema, entre aspas. Perceba que ele terá que ter um desembolso de 630 milhões. Ele não tem caixa para isso. Na verdade, ele tem próximo de 1/4 de caixa para poder pagar. E já nos próximos, esse pagamento ele já acontecerá mais ou menos nos próximos 4 meses. Ou seja, como ele pagará essa dívida? Essa dívida, ele até colocou num fato relevante, que nada mais é do que um parcelamento de uma compra de algumas parcelas de alguns shoppings. Então ele foi comprar alguns ativos e em algum momento ele terá que pagar esse parcelamento. Consequentemente, esse prazo está chegando. Só que aqui você tem que entender o seguinte. Além disso,
dessa incerteza que alguns investidores acabam tendo, se o fundo imobiliário irá pagar ou não, irá dar um calote ou não, existem também outras incertezas que não estão vinculadas somente a esse fundo imobiliário, mas estão vinculados à micro e à macroeconomia, pensando no Brasil e pensando numa macroeconomia global. Nós estamos com a taxa de juros no Brasil ainda elevada. Nós estamos com todo aquele ruído em relação ao tarifaço dos Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos com o restante do mundo. Isso, com toda certeza, também impacta a renda variável por causa de incertezas. Uma briga política entre dois países, Estados Unidos e Brasil, isso também vem levando inúmeras incertezas. Julgamento de um ex-presidente do Brasil também leva a alguma incerteza. E compreenda que a renda variável é muito sensível e, na maioria das vezes, frágil, com incertezas. O mercado financeiro, ele gosta de previsibilidade. Nem que a previsibilidade, olha que interessante, não seja 100% boa. Mas se é previsível, já tá bom. Eu já sei que será ruim, eu estou no caminho. Eu já sei que será bom, melhor ainda, eu estou no caminho. Agora, quando o momento está bom, o momento está ruim, o momento está bom, o momento está ruim, essas oscilações, elas não são boas para o mercado financeiro, porque isso gera medo, isso gera fomo, isso gera algum sentimento que no final algum investidor irá vender, terá uma grande oscilação de preço. No entanto, vamos avaliar aqui os demais relatórios para a gente poder tentar entender se de fato não existe alguma alternativa. O fundo, ele coloca aqui como opção vender um ativo, então XP ML11, ele pode acabar vendendo algum ativo que ele tem dentro do seu portfólio, uma participação de algum investimento ou até alguma participação de algum shopping e, consequentemente, ter esse recurso financeiro para poder fazer o pagamento. E pode acabar emitindo novas cotas, isso é normal, ou até fazer uma alavancagem. Mas vamos ver aqui se ele consegue fazer uma alavancagem segura. Se você perceber, vou dar um zoom, se você perceber, ele está numa ordem ali de alavancagem de uns 25%, que está abaixo da média dele. Então, ainda assim, existe uma boa margem para ele poder fazer uma alavancagem, emitir uma dívida. Com essa dívida ele faz o pagamento e ele joga esse pagamento dessa dívida mais para frente, tentando pegar uma época que a taxa de juros comece a cair. E ele consiga pagar essa dívida, renegociar, conversar, resolver. Osmar, isso é uma alternativa comum no mercado financeiro? Sim. Isso não é uma alternativa incomum. Haja vista que você está percebendo que existe uma parte do relatório que está falando de alavancagem. O mercado financeiro é uma alavancagem. Um empréstimo é uma alavancagem. Quando você utiliza seu cartão de crédito, é uma alavancagem também. Ok? Isso é normal. Vamos ver outros dados aqui do fundo. Você percebe a distribuição de cota do fundo. É uma distribuição que está ocorrendo com uma certa média. Isso é bom, porque já é previsibilidade para quem está investindo. Lembrando que previsibilidade é bom para o mercado financeiro. Um outro detalhe. Veja aqui que existe o valor da cota do fundo, que é a parte de azul, certo? O valor de mercado da cota desse fundo. E perceba que existe o valor patrimonial da cota. Se o valor patrimonial da cota está maior do que o valor que está sendo negociado, você concorda comigo que existe um objeto que ele custa R$1.000 e ele está sendo vendido no mercado por R$900. Você concorda que se você compra esse ativo por R$900, você está pagando mais barato porque ele vale R$1.000. Em algum momento, caso o fundo venha a resolver fechar, em algum momento você irá conseguir vender por R$1.000, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente. Portanto, você está comprando com um desconto. E comprar com desconto não é bom? Quando você compra com desconto alguma coisa na lojinha da Shein, quando você compra com desconto em algum marketplace, com o seu amigo, quando você pede desconto, até o cara da fruta que você compra no domingo, a fruta custa R$5, você pede que não pode ser por R$4,50, R$4. Porque quando você compra um investimento, você também não pensa nisso. É claro que esse não é o único parâmetro que você deve avaliar de um fundo imobiliário. Esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação financeira, você sabe muito bem disso. De qualquer maneira, é importante que você saiba olhar um relatório emitido por um fundo imobiliário, ter um mínimo de discernimento, até para evitar tomar alguma decisão muito abrupta, tanto vender como comprar. Aqui em cima, a gente já percebe que o retorno total bruto do fundo em relação ao IFIX está menor, ou seja, o IFIX está tendo um retorno maior do que o fundo imobiliário.
ou seja, o IFIX, uma cesta dos principais fundos imobiliários, estão tendo uma rentabilidade melhor. Leve em consideração que o XPML11 é o segundo, é o maior fundo em relação a patrimônio de tijolo do mercado. É normal o maior fundo te dar uma rentabilidade um pouco menor, porque ele tem mais segurança, logo ele tem uma rentabilidade, ele fica menos exposto ao mercado em certas situações, consequentemente ele acaba tendo uma rentabilidade também um pouco menor. Isso é normal. Você vai investir numa Coca-Cola, que é uma empresa muito estável, uma empresa que tem mais de 100 anos, ela irá ter uma rentabilidade menor do que uma empresa que vai vender refrigerante que acabou de abrir no mercado tem 5 anos nos Estados Unidos. Provavelmente essa empresa irá crescer mais, ao mesmo tempo também ela pode cair muito mais. Só que eu deixei novamente em zoom nessa parte do relatório para você perceber a parte importante ali, ó, caixa. 1,6% em caixa. A maior parte do patrimônio é um patrimônio imobilizado, são imóveis, então você não consegue vender assim a toque de caixa quando você quer. Às vezes não vale nem sequer a pena fazer essas movimentações com a taxa de juros extremamente elevada, você pode perder bastante em relação ao mercado. E perceba que no caixa, estamos falando que ele tem 120, aquele 120 ali, estamos falando que ele tem 120 milhões de reais. Você se lembra que o débito, a dívida dele, que ele terá que pagar nos próximos mais ou menos 4 meses, é de 630 milhões de reais aproximadamente? Logo, ele ainda não tem dinheiro suficiente para poder pagar. Eu digo até que mesmo que tivesse ali 600, 630, ainda não é o suficiente. Pare para pensar, você não vai pegar todo o caixa que você tem de um fundo imobiliário e pagar uma dívida. Ele é até um pouco inconsequente. Eu sei que você faz às vezes isso na sua casa, mas a sua casa, a gestão da sua casa, não é a mesma coisa que a gestão de um fundo imobiliário dos maiores shoppings do Brasil. Vamos concordar que é um pouco diferente. Outro zoom para você, vendas por metro quadrado, e perceba que em dezembro acaba aumentando. Esse vendas por metro quadrado está focado aqui só na receita. Já o NOI está gerando algum desconto em relação às despesas ordinárias. Exatamente para que você tenha uma noção se não somente você está tendo uma receita, mas se está sendo rentável aquele negócio dentro daquele período da emissão da receita e muitas das vezes até no próximo mês do pagamento. Isso é normal quando estamos falando em imóveis, certo? Também em outros setores é normal, mas acaba tendo outros nomes. Você percebe que existe uma média, uma boa média em relação a essa receita. No período ali de dezembro e no recebimento às vezes de janeiro, pensando no NOI, você acaba tendo um pico um pouco maior, que é normal. Nesse momento que as pessoas recebem um 13º salário, na maioria das vezes as pessoas estão de férias, acabam gastando mais. Tem Natal, você acaba comprando muito presente, comumente no shopping, você vai no shopping com a família, etc. Olhe para baixo a questão da vacância e a inadimplência líquida. A inadimplência líquida está muito baixa. Está muito baixa. Aquele 5,1% ali em janeiro de 2025 me chamou bastante atenção, teria que ver exatamente o que foi que aconteceu naquele momento. De qualquer maneira, perceba que existe uma boa média em relação à inadimplência, que já é baixa. Estamos falando que é mais baixo do que 2%, se você for desconsiderar aquele desvio padrão bem para cima, e uma vacância controlada. Uma vacância de 4%, 4,3%, que é uma rotação normal que existe em relação a aluguel de loja, etc. Isso é normal, acontece. Quantas vezes você já foi no shopping, você viu que está uma loja ali reformando, daqui a um mês vamos abrir, tem uma loja ali que acabou fechando e o shopping aproveita para momentaneamente fazer uma feira. E olha que bem interessante aqui está a distribuição que ele tem do patrimônio, parte de imóveis, em relação aos shoppings. Então existe uma boa diversificação. 11, 21, 31, 37, 42, 47, 53. Bom, posso estar errado aqui, mas mais ou menos estamos falando que 7 a 6 shoppings acabam contemplando ali 50% do patrimônio deles, e eles estão com a intenção de cada vez diminuir a exposição para não ser majoritário nos shoppings. Não sei exatamente o motivo porque eles querem isso, não ficou muito bem claro, não é nem sequer normal isso, mas eles estão fazendo alguma estratégia, tem por trás. Então existe uma boa diversificação em relação à administração que eles têm, em relação ao aporte que ele tem dos shoppings. Também existe uma diversificação mais concentrada no Sudeste, de fato, que
existe uma rentabilidade significativa nessa região frente a outras regiões. Isso também é um detalhe importante. Eles também pensam em negócios, mesmo pensando também em diversificação. E aqui é bem interessante, que é o histórico de transações. Os shoppings que eles vêm comprando ao longo do tempo, desde dezembro de 2017, o que ele vem vendendo, qual a porcentagem que ele vem comprando. É uma forma bem elucidativa de mostrar essas compras e vendas. Na verdade, me lembra bastante a um relatório do Nubank, né? Que é algo bem organizado, bonito, não é para aquele investidor necessariamente raiz, e sim para nós, todas as pessoas. Fica algo bastante inteligível, bem interessante, e também demonstra aqui, se não me engano foi em junho, mas também está aqui aportado, a gente poderia dar uma olhada, quando foi que ele fez essa compra, que ele terá que pagar essa parcela desse débito de 630 milhões de reais. Nesse instante ele acaba itemizando a porcentagem que ele tem em cada shopping. A maioria dos shoppings, se você perceber, está abaixo de 50%. Esse aqui é uma exceção, 90%, que é o Tietê Plaza. Com certeza ele já está se programando aqui para poder vender um pouco mais na frente, porque essa pretensão dele diminuir para não ser o majoritário. Você percebe que dá com 23%, menos que 50%, menos que 50%, menos que 50%, 50%, né? Próximo de 51%, 50% e por aí vai. Também tem os outros shoppings que estão nesse mesmo ritmo. Nesse caso, agora, sabendo que o fundo imobiliário é normal esse movimento, que ele vai comprar outros shoppings, vai fazer esse parcelamento, em algum momento ele vai ter que pagar, certas vezes ele não terá caixa, consequentemente irá fazer essa alavancagem, porque ele sabe que ele tem uma margem para isso, ele sabe que existe uma alta taxa de juros agora no mercado, e fazendo isso ele pode acabar tendo uma oportunidade e posterga esse pagamento um pouco mais para frente e depois ele tenta renegociar, avaliar como ele irá fazer da melhor forma. Isso é normal, todo o mercado financeiro trabalha desse jeito. Você trabalha desse jeito quando você usa o seu cartão de crédito e assim por diante. Com prazos menores, com a taxa muito maior, eu sei, mas cada setor da economia, cada pessoa jurídica, física tem a sua realidade. Então vamos comprar aqui comigo agora esse fundo imobiliário. Chegamos aqui agora na plataforma para poder investir. Uma coisa importante que você tem que entender é que, primeiro, essa conta que eu tenho aqui é a conta do canal. Então não é minha conta. E eu tenho várias contas, não somente uma. Então os investimentos que eu faço aqui, às vezes, para você, pode parecer um valor alto ou um valor baixo. Você não tem que focar nisso. Você tem que focar no racional que a gente fez na leitura do relatório. Porque para você, 25 mil pode ser um valor muito alto, como pode ser muito baixo. Mas isso não importa. O que importa é você entender o racional da compra e da venda de um ativo. E não comprar e vender porque você viu esse vídeo, mas sim para que você saiba ler cada vez mais o relatório e entender o mercado. É para te estimular a você conhecer mais do mercado financeiro. Você já sabe que não é recomendação de compra e venda. Como esses 25k não é algo assim muito relevante, no meu caso, não tem problema eu acabar abrindo uma conta, a parte do canal, para poder realizar esses aportes, certo? Que isso fique entendido e não te influencie de forma equivocada, e sim de forma positiva. Você entenda o racional da compra que eu estou fazendo, porque isso faz sentido para os investimentos da minha carteira do canal. O ativo está em leilão, então eu tenho que colocar aqui uma ordem limitada. O aplicativo orienta, fala que é só possível fazer dessa forma. Consequentemente, coloquei aqui 103,80 cada ativo, 250, consequentemente uns R$ 25.950 reais. E ok, vou solicitar a compra. Preço do ativo, 103,80, simples, garantia exigida, certo. Vamos lá, confirmar. Vamos ver, sua ordem foi enviada, envio. Prazo de débito em conta até 2 dias. Ok. E para ordens, vamos lá. Registrada na bolsa. Bom, eu espero que se você ainda não curtiu o vídeo aqui, você se inscreva no canal, ative a notificação, você comente se você tem esse ativo ou não, por qual motivo. Você já sabe, o meu nome é Osmar Tanajura. Eu peço para que você veja esse outro vídeo aqui do canal. Eu investindo agora 50 mil em outro fundo imobiliário, trazendo, mesma coisa, eu vou trazer o porquê eu estou fazendo esse aporte. Depois eu faço o aporte junto contigo. Um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.